Olha, na aula de hoje falaremos sobre o compensador de resposta inversa, problema clássico e muito importante no controle de processos. Joia? Iniciamos, claro, o nosso código, instalando a biblioteca control, importando a biblioteca control, matplotlib, numpy, e vamos importar também a biblioteca math nesse caso, ok? E vamos iniciar o nosso caso explicando um pouquinho o que é esse tal sistema de resposta inversa. Um exemplo clássico é o controle de nível em uma caldeira. Então vamos imaginar a caldeira está funcionando, o nível dela vai reduzir devido ao consumo de vapor, tá joia? E o sistema então de controle abrirá a válvula de entrada de água nesta caldeira para que o nível seja recuperado. Ao entrar uma água fria dentro da minha caldeira, o nível de fervura irá reduzir dentro da caldeira. Com isso, a formação de bolhas, né, essas bolhas de vapor irá reduzir e o sensor irá entender que o nível diminuiu mais ainda. Quer dizer, a entrada de água fará com que o nível seja reduzido. E com isso, o controlador fará com que a válvula de entrada de água se abra mais, reduzindo ainda mais o nível dessa caldeira. A partir de um certo ponto, a caldeira volta a ferver e o nível sobe absurdamente. Esse é um grande problema no nosso sistema, um sistema onde a gente pode ter uma resposta em fase não mínima, né? Essa direção do comportamento inicial oposto ao final esperado, né? Resultante de ação de efeitos opostos, exemplo, a diferença de duas funções de transferência, né? A função de transferência possui, nesse caso, um zero positivo e são sistemas normalmente difíceis de controlar e que requerem uma atenção especial. Então, exemplo aqui, eu tenho um sistema, né, com duas funções, processo com duas funções de transferência, nesse caso de primeira ordem, em paralelo, com respostas, né, inversas, né? Então, a gente tem um sinal negativo aparecendo aqui. Vamos inicialmente trabalhar esse caso em o compensador e após, na sequência, iríamos adicionar o compensador de malha, né, de resposta inversa. Então, o nosso processo, eu estou usando um K1, então ganho 1 aqui, ó, K1 igual a 5, tá 1 igual a 5 também, determino o sistema de primeira ordem com tempo morto, né, de primeira ordem, desculpa, aqui sem tempo morto, um K2, um tal 2, da mesma maneira. Então, vamos já rodar essas células desse código, tá joia? E aí, nós temos, então, um processo que vai ser o nosso sistema em paralelo dessas duas funções de transferência, P1 e P2, sendo que P2, nesse caso, tem uma resposta inversa, né, no nosso processo, então eu tenho menos P2, perfeito? Vamos, então, analisar, né, os nossos polos, as nossas raízes do nosso processo, e aí nós vamos conseguir analisar um pouquinho o nosso sistema. E eu vou utilizar aqui o nosso método de Ziegler-Nichols 2, né, um método, né, de ganho crítico, para determinar, então, os ganhos de um controlador proporcional integrativo para controlar esse processo. Analisei, então, a posição das raízes e dos polos, determino, então, as margens de estabilidade, determino, então, o ganho de margem, a fase de margem e assim por diante. Igual a gente já aprendeu, okay? Nos nossos sistemas, né, no Ziegler-Nichols método 2. Com isso, determino, então, o meu ganho crítico, o meu processo, nesse caso deu 1.2, determino o período de oscilação por frequência de cruzamento de fases, e com o método 2 Ziegler-Nichols eu determino, então, os ganhos do meu controlador, o ganho do controlador e o tau i do meu controlador. Perfeito? Então, esse, para quem quer lembrar, vamos lá entrar no método Ziegler-Nichols, método 2. Vocês vão relembrar como a gente faz todo esse processinho. Então, vou determinar agora um controlador simples, tá joia? Um feedback simples, padrão. Determino o controlador PID, coloco, então, o meu sistema em série, o PID e o meu processo, e analiso o meu feedback do meu processo.
e com isso a gente verifica a resposta do meu sistema. Perceba uma resposta inversa aqui, chegando a menos 0,3, tá joia? E tem um overshoot acima de 20% do meu processo e essa oscilação. Então, esse overshoot é um grande problema aqui no meu controle, exemplo de nível da minha caldeira. Tem que tomar bastante cuidado com isso, perfeito? Então, o nosso agora, partimos então para o nosso compensador de resposta inversa. Eu quero justamente eliminar, né, ou reduzir este efeito, esse overshoot causado pela resposta inversa do nosso processo. Tá joia? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar ao meu sistema este compensador, tá joia? Compensador de resposta inversa, onde a gente vai ter um alfa, um fator de proporcionalidade, um sistema aqui, né, em paralelo, envolvendo então o quê? O nosso, percebam, 1O sobre tal 2S mais 1, então é a parte da resposta inversa, menos 1 sobre o tal 1, né? S mais 1, que é a resposta do meu sistema de ordem direta no meu processo. Perfeito? Mesma coisa, determinei o meu controlador IPD, exatamente uma cópia daquele meu sistema, e o alfa, ele é calculado desta seguinte maneira: K2 vezes tal 1 menos K1 vezes tal 2 dividido por tal 1 menos tal 2. Então, eu tenho um alfa estimado, nesse caso, de 1,25. Perfeito? E o meu compensador passa a ser, então, o alfa vezes o meu controle, né, meu sistema em paralelo, 1 sobre tal 2S mais 1 e menos 1 sobre tal 1 S mais 1. Perfeito? Isso é exatamente este bloco que nós estamos trabalhando. Feito isso, agora eu tenho um feedback do meu controle PID do meu compensador. Perfeito? Passando, então, ao ter o meu loop interno. Parece, né? Parece bem aquele... Quase um controlador, né? Um controlador em cascata, parece, né? No meu sistema. Já parece, né? A gente tem dois loops só. Um loop interno, um loop externo. Não temos dois controladores, né? Claro. Tá bom? Então, eu vou fazer esse primeiro loop interno. Aqui é o meu inner loop. E agora eu vou fazer o loop externo. Quer dizer, eu vou pôr em série este cara com este carinha aqui e fazer o meu loop externo. Joia? Então, vai ser o meu inner loop um processo e o outer loop vai ser o meu sistema controle feedback. Outer loop, um sinal negativo, representando o meu feedback negativo. E vamos então entender como esse meu sistema respondeu. Percebam que até a minha resposta inversa já tem uma redução e eu eliminei, neste caso, praticamente o overshoot. E tem uma coisa muito pequenininha, se a gente analisar com calma, tem um pequeníssimo overshoot acontecendo aqui, praticamente zero no meu processo. Vocês podem analisar, claro, essa resposta depois com carinho, usando as nossas análises das respostas do nosso sistema. Então, percebam como eu reduzi o nosso overshoot e reduzi o problema, né, de quase 20, mais de 20%, cerca de 30% de overshoot no meu nível, ok? Muito problemático nesses exemplos dos nossos controles de nível em caldeira, tá joia? Espero que vocês estejam curtindo. Até a nossa próxima aula.